dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vida Real Notícia. Hoje é dia 25 de 3 de 2026. Eu quero passar a situação atualizada de hoje, das últimas horas, dos últimos dias, o que tem acontecido no Oriente Médio e o que a gente pode esperar nos próximos dias aí, no dia 26, no dia 27, dia 28, o que a gente pode aguardar nesses próximos dias, aí as próximas cartadas, né, de ambos os lados, o que a gente espera de tudo isso, desse confronto, já que o Donald Trump tinha prometido já a retalhar, né, a atacar as centrais energéticas lá de energia lá do Irã, mas ele recuou, falou que ia aguardar mais uma semana, podia ser alguma estratégia também dos Estados Unidos, aguardando algum time para poder fazer esse ataque, né? Eu sei que assim, pessoal, o que a gente tem agora aqui para estar passando para vocês é que o Irã negou qualquer negociação com os Estados Unidos, não tem negociação e, ao contrário, o Irã está exigindo, tem colocado novas, exigindo para poder parar essa guerra aí, inclusive das exigências são uma exigência que a gente acha bem difícil, né? Então a gente vê uma guerra um pouco distante, que o Irã pede até reparos financeiros por gastos, por reconhecimento do Irã, como o Irã é autoridade ali no Estreito de Hormuz. É bem difícil os Estados Unidos aceitar isso daí. Então a gente fica vendo que o conflito, infelizmente, parece que está longe do fim. Esperamos que logo acabe isso, mas não é o que parece, né, pessoal? Porque assim, o preço do petróleo no mundo inteiro tem disparado, sim. Os países do Oriente Médio, isso é atual, tá, pessoal? Bem atual agora, com estudos que eu faço em vários jornais. Ora, falar para você, nesse momento, no Japão já começou a usar as reservas que eles têm lá de petróleo. Alguns países já estão fazendo o quê? Já está restringindo já o petróleo que tem. Olha, tal dia não vai abastecer, outro dia vai, para vocês verem o pé do negócio. Nós estamos aqui ainda um pouco, bem distante de chegar a esse extremo, mas é bom a gente sempre ficar de olho, porque o que é? Aumenta, pessoal, ó, o preço do petróleo, aumenta o preço de tudo. Dispara alimento, dispara tudo. Então eu separei um pouquinho aqui uma matéria aqui atualizadíssima que aconteceu agora, inclusive aconteceu agora, pessoal, hoje dia 25, agora aqui por volta mais ou menos das 20 horas, aconteceu agora há pouco um ataque de Israel ao Irã, para você ver o pé da situação agora que a gente teve aqui. Eu vou até passar para vocês. Então acompanha um pouquinho dessa matéria que eu separei pra gente aqui, ó. Eu vou soltar aqui, ó, e a gente pode comentar em cima também. De exigências definidas por Teherã. Segundo um alto funcionário de segurança, o país não aceita que Washington determine o timing da guerra e afirma que vai manter operações militares até atingir os objetivos. Entre as condições estão a interrupção total de ataques, garantias contra novos confrontos, pagamento de indenizações, fim das hostilidades em todas as frentes. Acabei de comentar com vocês aí, pagamento por indenizações. Isso é o que o Irã está querendo dos Estados Unidos. É um pouco difícil, né? A gente vê que essa queda de braço aí, né? E o reconhecimento da autoridade iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Essa é pior ainda. Como a gente sabe, é uma rota estratégica para o petróleo global. Felipe Machado, nosso analista, está aqui de volta para falar sobre isso. Felipe, algumas dessas exigências que o Irã fez, eu acho que são fáceis de serem entendidas. Eu achei até curiosa a linguagem que eles usaram na tradução em inglês, que eles pediram o fim dos assassinatos de líderes do regime. Ok, se tiver um acordo de paz, isso vai acontecer. Agora, você pedir para os Estados Unidos pagarem indenização de guerra, aí eu acho que é algo bastante improvável, a não ser que o Irã esteja, de fato, com uma vantagem muito grande, né? Não, com certeza, né? Claro, o início de uma negociação ainda está muito longe de resolver toda essa questão da guerra, mas uma outra notícia assim, que eu acho que é uma novidade em relação a isso, é porque eu estava acompanhando agora a imprensa internacional, Israel acabou de efetuar novos ataques contra o Irã. O que eu acho que acontece é o seguinte... Acabei de falar para vocês, pessoal. Chegar nesse fim de guerra tão rápido quanto os Estados Unidos, apesar de eles estarem aliados, eles estarem lutando juntos nessa guerra, foi uma guerra que interessa mais a Israel, mais o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do que o próprio Estados Unidos. E daí Israel também tem uma série de objetivos diferentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem encerrar a guerra para poder voltar o petróleo ao preço normal, para poder voltar a uma certa normalidade, né? Mas Israel não quer terminar essa guerra antes de completamente destruir toda a capacidade nuclear e também a capacidade militar que o Irã tem, e não apenas o Irã,
mas também, como eles chamam na imprensa internacional, os seus proxies, quer dizer, as suas milícias, as suas outras forças de combate que tem na região. Hezbollah, por exemplo, no Líbano, os Houthis no Iêmen, né? Então, Exatamente, pessoal. Assim, o que acontece é o seguinte: para Israel é bom que vai até o fim, já que começou essa guerra, eles querem acabar porque por questões que eles falam das milícias que tem lá, né, dos terroristas, né? E já para os Estados Unidos é bom parar por aí, né? Porque tem disparado o preço do petróleo, inclusive os americanos estão sofrendo com isso daí, uma disparada lá. Esse ano aqui é ano de eleição lá nos Estados Unidos, isso afeta também. É complicado, né? E para Israel, já que começou, né? Eles querem acabar com isso. Só que é complicado, né, pessoal? Parece que o Irã é um país que é meio que inquebrável, né? Porque o que a gente teve foi ataques americanos, foi pesado, viu? Os ataques que tivemos agora, esses dias para trás. É, os Estados Unidos atacou, os navios do Irã foi quase tudo afundado, aviões, e parece que os caras estão acabados, estão destruídos, mas estão atacando. Eles têm muita estratégia, né? O iraniano lá, eles são muito de estratégia, eles conseguem fazer uma guerra barata. Uma guerra barata que eu digo assim, não existe guerra barata, né? Mas em vista, né, dos Estados Unidos, que às vezes tem que pagar, são 4 milhões de dólares para um míssil para interceptar lá, às vezes um drone de 20 mil dólares. Então, assim, você vê que é uma quebra de braço assim que pode levar o outro à falência, é verdade, porque é muito mais caro para os Estados Unidos, né? Se isso ficar demorando muito tempo. Vou soltar mais um pouquinho aqui, pessoal, para a gente o ver. Irã Israel tem objetivos diferentes nessa guerra. Então, Israel não teme que esse acordo chegue de uma maneira meio rápida e tal, porque Israel quer continuar guerreando para totalmente aniquilar as forças militares do Irã. São dois objetivos diferentes que tanto os Estados Unidos quanto Israel têm nessa guerra, Marcelo, e acho que isso vai determinar também o timing do confronto. Porque você imagina assim, Estados Unidos chega a um tipo de acordo, a um tipo de cessar-fogo com o Irã, que é o que o presidente Donald Trump quer agora, né, de algum tipo de saída honrosa para acabar com essa guerra e o petróleo poder voltar à normalidade. Vamos lembrar que tem eleição daqui a pouco nos Estados Unidos, o petróleo nos Estados Unidos está muito mais caro, a gasolina está muito mais cara, o diesel chegou a 7 dólares o barril, o galão, desculpa, então é um preço muito alto para os Estados Unidos, então isso vai ter um impacto inflacionário. O presidente Donald Trump quer encerrar essa guerra logo, mas Israel não quer encerrar. Então, de alguma maneira, se os Estados Unidos acabar e se interromper os seus ataques, vamos imaginar que Israel não acabe, não interrompa. E aí, como é que vai ser? Você tem um lado lutando e o Irã vai aceitar o cessar-fogo dos Estados Unidos, mas não o cessar-fogo de Israel. Então, são questões que ainda estão um pouco nebulosas e que vai ser difícil chegar num ponto de acordo aí nos próximos dias, Marcelo. É isso, pessoal. Infelizmente a gente não vê assim, é ruim de falar assim, né, esse tipo de, mas assim, a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Essa é a realidade, né? Com transparência a gente não vê assim, há um pouco também de vaidade de ambas as partes, né? De ninguém quer sair derrotado e assim a gente vai seguindo olhando essa situação, passando para vocês aí, né? Assim a atualização e torcendo para um final o quanto antes, né? Porque a gente sabe que a guerra tem muitas pessoas que fazem parte da guerra, né? Elas só estão no lugar que está tendo a guerra. E é triste, né? Muito triste a gente ver isso. Tá bom, pessoal? Eu continuo atualizando vocês aqui nos shorts, atualizando vocês aqui na seção de vídeos também. Agradeço as pessoas que se inscreveram aqui recentemente no nosso canal, que também é um canal novo, né? O Vida Real Notícias, tá bom? E tentando trazer aqui o melhor para vocês aqui nas atualizações aqui daqui para frente aí, tá bom? Muito obrigado. Se vocês deixarem a sua inscrição aqui, eu vou agradecer muito de coração aqui a sua inscrição, o seu likezinho. E a gente se vê numa próxima aqui bem rapidinho, tá? Amanhã mesmo a gente está aí novamente aí atualizando vocês aí, tá? Fiquem com Deus e até uma boa noite para todos.